Básica. Depois, para separar direitinho a PRF da Polícia Federal. Não usaria o termo bagunçado. É uma questão que vocês, como comandantes e responsáveis da polícia, estão, em vez de. Estão colocando essas partes secundárias na frente, às vezes, de algumas partes de organização das vossas guarnições em si. E às vezes atrapalha No caso, um você pouco o fala. desenvolvimento. No caso, você Vamos fala imaginar, as você é ações. ali. Exato, a organização dessa parte. Vamos Ah, só imaginar. que, tipo assim, um exemplo. A gente sempre estava dando prioridade para as outras guarnições, né, nas ações. Tipo assim, prioridade para o BOP, por exemplo. Né, o BOP ele tinha prioridade em Sim. tudo. Né? Então, tipo assim, a gente sempre estava deixando para o BOP. Então, se todo Essa mundo questão via de que tinha BOP. prioridade, no momento a gente vai Hum, estar deixando ela um pouco de lado, mas essa é uma coisa que vai ser organizada. É, sim. tanto assim, o que eu falo em si, não essa parte assim, mas vamos imaginar. Te dar um exemplo, você é líder da polícia e você está ocupado organizando essa parte da Polícia Federal. E às vezes tem um assunto importante sobre um aluno seu da polícia, ou alguma situação que você tem que organizar, ou tem que organizar a polícia para fazer Mas é por isso que uma tem coisa X. instrutor, coordenador, adjunto, entendeu? Então, Justamente para isso. Cada um cuida de um setor, só que entendeu? Então, a gente entende, só que tem que ter um pouco. Tem que ser uma coisa um pouco mais à parte, entendeu? Não tão focada nisso. Ser uma coisa extra, entendeu? Sim. Não sei se você tá entendendo mais ou menos o que eu tô querendo dizer. É porque Eu a Não, acho, ideia não, mesmo da eu acho federal, né? legal. Eu acho legal o RP que vocês estão fazendo, tudo certo. Mas eu acho que vocês, às vezes, colocam um pouco isso como prioritário. E isso não deveria ser cem por é cento por... prioritário. Não, sim, entenda, porque tipo a gente prioriza mais o RP, né? Mas eu não tô querendo dizer que vocês não estarão priorizando o RP por colocar nessa priorização. Só que existem outros RPs que necessitam de mais atenção do que esse, entendeu? No caso, ação. Ação necessariamente não necessita ser RP, por exemplo, patrulha. Quando você vai setar um banco central, tecnicamente você está fazendo investigação também. Porque se você ganha aquela ação, você consegue levar aquelas informações Mas para é uma isso aí já é um investigação. trabalho da Polícia Civil. Então, perfeito. Entendeu? Entendeu? É isso que, tipo assim, a Ótimo. gente tava querendo falar, pra gente não passar por cima do Não, trabalho de mas cada eu não um, tô dizendo que vocês entendeu? estão passando por cima. O que eu tô querendo Não, tô dizer, te dando só um exemplo, entendeu? sim. Não estou querendo dizer que vocês têm que ser só ação, porque que a polícia é bem mais Uhum. do que isso. Tem que vocês Pra têm não um ficar RP. mecânico também, né? Exatamente. Mas vocês estão colocando demasiado. Vamos imaginar uma balança, tá? Tudo que é desequilibrado, seja tanto para um lado tanto para o outro, não é funcional. Nesse Sim. momento, a polícia ela está um pouco desequilibrada. As ações e o RP, elas não estão em equilíbrio. Isso acaba sendo um problema. Não que vocês devam, agora a gente não vai priorizar mais o RP. Nada disso, tá? Muito pelo contrário, que o Sim. nosso foco sempre é o RP. Porém, a gente precisa que seja um foco em RP, mas que ele tenha um equilíbrio junto com a questão das ações. Seja uma coisa Uhum. equilibrada. Porque a gente sabe que tudo que é desequilibrado, vamos imaginar, uma dieta. A dieta, ela ela é uma coisa que é saudável, ela é boa para alimentação. Só que se você fazer uma dieta que ela é muito desequilibrada, ela acaba que ela pode ter uns efeitos positivos durante um determinado período de tempo, só que a partir de um certo momento ela não é mais funcional e acaba podendo até ser prejudicial para a sua saúde. É a mesma coisa, é a questão da polícia. Vocês precisam de balancear tanto a questão do RP que vocês fazem, tanto a questão da parte das ações. Que, querendo ou não, as facções dependem muito disso. E se a gente prejudicar as facções, se a gente prejudica as facções, e acabando com a questão do prejudicar a questão do PVP da cidade, eu vou te dar alguns exemplos. O PVP em si não impossibilita o RP, tá? E eu às vezes na forma que vocês colocam o discurso, vocês colocam muito o PVP como se fosse uma coisa negativa. O PVP, se ele for uma coisa que for dentro, seguindo as regras do RP, e uma coisa que for bem feita, ele não impossibilita o RP, mas ele sim se torna um RP também. Então tem uma coisa que faz parte da história de todo o procedimento da polícia. É, então assim, vocês têm que ter esse equilíbrio. É... Só um minuto. Tá.
Quando você acabar, eu quero dar uma sugestão. Mano, essa sugestão, maluco, se você já bania, já você nem falava, mas. O cara vai te mandar. Cara, tá me dando uma vontade de cortar o rabo do macaco. Eita, que cortar rabo de macaco, é lá ele. Você quer que eu fale que eu vou cagar, cara? Eu falo. Fala, amassa pra nós. Não, vai né. Tô educado. Só pra deixar um adendo, quando eu finalizar aqui, o Clayton, ele quer falar também, tá? Quem é Cleito? Ali, ó, ele tá ali embaixo ali, ó, Clayton. Aqui ele não Mano, levantou a Cleito. mão, mas Cleito é um nome tão meme, né? Cleito. Cleitinho. É Cleitinho. não é Clayton, é Clayton TP-Link. Tem que Nasce. respeitar, viu? É o Era pra tudo Cleiton. melhor piorar a situação dele. Cleiton Molden, mano. Cara, marca de modem. Ô, precisa de internet? Precisa de internet em sua casa? Compra o modem Clayton. Já era. Eu acho que eu vou dar logo a sugestão aqui, porque já tá a maioria aqui, eu acho que o João se Isso. preocupou, né? É o seguinte, Ele foi tomar água. no caso, eu acho que vocês já vão fazer isso. Que no caso é tirar a prioridade de certa polícia por ação e deixar todo mundo com o mesmo nível de prioridade, vamos dizer assim. Basicamente, eu acho que é isso que o Jonas quer dizer, né? A ideia não é tirar a função, tipo, toda, mas equilibrar o RP com o PVP, entendeu? Por isso que tá Tá. sendo No unificado. caso, Porque 50-50, né? Isso, 50-50. Por isso que tá sendo unificado e a gente vai tomar frente pra, tipo, colocar de hora. Se não tiver, por exemplo, vamos supor que tem 20 pessoas da PRF na cidade, né? Vocês Sim. estão com um contingente de 20 PTR. E o pessoal, Uhum. marcação. Você vai deixar de aceitar a ação, tá ligado? Porque, não é minha função aceitar a ação, porque preciso fazer porte, preciso investigar tal coisa, preciso fazer segurança, tá ligado? Aí o que acontece? O pessoal da facção vem aqui e fala, ó, a polícia não tá aceitando e tá com 30 na cidade. Se a gente der um Mas, tipo PTR, assim, vai... não, tranquilo, mas tipo, você concorda que, tipo, não vai ter 30 oficiais da Polícia Federal na cidade? Você concorda que, tipo assim, se tiver 30, eu acho que 4 vai ser da Federal e o resto mesclado, PRF, Não, PM e não, tudo. não, não é isso. É o que eu quero dizer. Tô falando só a questão mesmo do E, tipo, contingente. e, As assim, certas nem isso aí todo não, mundo, não... nem todo mundo também gosta de ficar trocando tiro, até porque o que acontece no final das ações é, tipo, foda, porque... Mas aí é que tá, cara. A Ah, função da polícia, querendo ou não, vai ser trocar tiro, cara. Se você entrar na polícia hoje, obviamente, né, você vai ter o treinamento de tiro, vai ter todos seus treinamentos básicos para abordagem, etc. Correto? Isso até em RL, você que já trabalhou, você sabe que é verdade. sim, Ligado? Só que se o cara ele não quiser trabalhar em campo, ele vai trabalhar interno. Só sim, no que administrativo, quando tem necessidade, esse cara pode ser solicitado, pode. certo? Então é o Mas eu mesmo te, caso eu te daqui. falar que Quando eu tenho um amigo de não, farda que tem 22 anos de polícia e nunca deu um disparo. mas então é aí que vem o caso que eu tô falando. Quando precisa dele, ele for solicitado, ele tem que ir para campo. Entendeu? É Sim, a com mesma coisa certeza. aqui na cidade. É questão de necessidade. Se vocês Sim, estão aqui na cidade, não tem permit o suficiente, não tem BOP, não tem as demais guarnições aí, se vocês estiverem na cidade para aceitação, vocês são obrigatoriamente obrigados a aceitar. Vocês vão não, ter que, tipo, tranquilo. dar uma continuidade nesse RP para as facções não parar. Porque Não, um depende do outro para dar continuidade no RP deles. E se for o caso que foi o Jonas falou, precisar gerar uma investigação, você pode dar investigação em, tipo assim, não na pessoa em si que você matou. Obviamente que ela vai ser finalizada, né? Então isso daí não pode seguir porque ela morreu, tá? eu Mas, queria por dar uma exemplo, sugestão em relação a isso daí, no caso, tipo, das ações. Tipo, um exemplo, Yellow Jack, que é o que mais acontece, né, durante o dia. Ao invés de, tipo assim, um exemplo, a polícia ganhou a ação. Ao hum, invés de, tipo, chamar a ADM, que muitas vezes acontece, rever os caras, ou chamar médico, rever e todo mundo ir embora, por que que não prende os caras? Já que foram mortos por pistola. não, por pistola, isso a gente já discutiu. Por pistola, se chegar o médico e o médico alegar que essa pessoa sobreviveu, tá ligado? Vai ficar a critério do policial prender ou não. Isso a gente discutiu já na reunião passada. Já tá em vigor isso? Já. Tá. Na questão de Então toda ação fuzil, que for por pistola pode prender. fica a critério de prender ou não. Na questão do fuzil, né? O que a gente passou também. Na questão do fuzil não tem que fazer. É finalizado?
Não, tá? sim, E, concordo. e a finalização não é você que define. Não é você que chega lá e fala, ele tá finalizado. É o médico. Vocês vão ter que chamar o Sim. médico. Se o médico perguntar o que que aconteceu, aí vocês relatam. Ah, a gente teve uma troca de tiros, infelizmente ele veio a ser baleado de fuzil, etc. Se for pistola, é a mesma coisa. Veio, infelizmente, a ser baleado de pistola e fica a critério do médico definir se essa pessoa veio a óbito, se essa pessoa vai ser reanimada. Só que na questão do fuzil é a Concordo. finalização. Uhum, Porque é uma concordo regra da também. cidade, tá ligado? Que toda Não, pessoa que é não, morta de sim, fuzil ou perfeito. submetralhadora, ela é finalizada. Assim como Mas queda de hélio, etc. isso também vale para uma ação de rua? Vale pra ação de rua. Porque Só pela que lógica tem que valer também, né? Só que na ação de rua na cidade, se for pistola, pistola não é finalizado na Não, cidade. não, mas Na, tipo no, no norte, por no exemplo. norte, no norte, se for usado fuzil, é finalizado. Ah, pronto, É tipo perfeito. assim, é que essa regra do fuzil não é tipo direcionada às ações gripadas. Sim, É tipo regra sim. direcionada ao armamento utilizado. Aham. Entendeu? Se for morto de fuzil, é finalizado. Se for morto de sub, fica a critério do médico e assim vai. Não, Entendeu? perfeito. Tranquilo, sem Mas problemas. isso já tá em vigor. A gente já tinha repassado isso. É que eu não sei se você tava na reunião, mas a gente já Não, repassou isso não, já. não tava nessa reunião aí, não. Não tava, não. Por isso que eu tô Já questionando. repassou e depois. Eu vou ver até se eu coloquei nas regras. Se eu não coloquei, eu vou até colocar em negrito, cara. Um vermelho Ah, bem pronto. grandão, tá? Mas isso aí já tá Uhum. valendo já. Só que Não, a parte perfeito. de prender fica realmente a critério, porque teve uma certa reclamação, mas a gente só considerou, fica a critério de prender por conta do tempo. Tanto que a gente até estipulou um determinado Sim. tempo Não, pra o fazer as prisões prender, tipo mais rápidas, assim, entendeu? não é nem pra querer foder o cara no tempo, porque a gente pode botar pouco tempo, mas é mais pra poder fichar Não, o não, cara, isso entendeu? aí, tranquilo. Essa parte administrativa, democrática, sei lá, ela. Daí você pode fazer tranquilo. Só que a parte de prender, vocês têm que ser mais ágil. Entendeu? Porque, Não, tipo assim, se sim, você já é. tem. Se você já tem, né? Já tem os antecedentes, né? Antecedentes do cara. Você só Uhum. passa os antecedentes dele, se quiser advogado, beleza, se não quiser, beleza. Já vai lá, já tira a foto do cara, e aí, tipo Sim. assim, não precisa ficar esperando, tipo, o cara ficar esperando você montar a ficha dele, escrever o que aconteceu, já prende ele e depois você faz a ficha. Porque você já Quando eu tem tava todas as na, informações. sim, quando eu tava na civil, o que é que eu fazia? O cara chegava, né, os policiais, a PM relatava o ocorrido, eu ia, já pegava, já gravava o ocorrido, né, para poder facilitar na hora que eu fosse digitar, né? Isso era todo mundo que fazia na civil. Uhum. E aí a gente pegava os dados do cara, batia a foto, quer advogado? Quero, beleza. Não quer? Pronto, já prendia logo. E no que ele tava lá preso, tava lá parado, fazendo a ficha dele, pronto. Já adiantava, entendeu? Porque, tipo, se for parar pra poder digitar e tudo mais, e o cara tá ali ainda, já pega um tempo da porra, isso eu concordo. Ele já perde muito tempo. Entendi. Mas de qualquer forma é só dar o máximo de agilidade possível na questão de Uhum. prisão, tá? Não, A tranquilo. questão da PM realmente é essa, a gente vai unificar. A O questão da poste, a federal, gente a continua gente. fazendo o poste? No meu ponto de vista, já que você já tem esses documentos e a Civil não tá fazendo, vocês vão ter que continuar. Não vai ter como tirar, Tá. tá? Mas a Não, parte da eu ia ficar federal. triste se não pudesse continuar, porque, pô, a gente É, mudou tudo, sabe? a parte da federal, depois a gente vê certinho com a Estela, mas pode ter Tá, sido um erro. Eu sabia da federal, né, mas eu não sei se ela sim, sabia. Entendeu? Então pode ser um erro nosso. Peço até desculpa sim, aí. Mas tá, esse RP não tem como parar, não. Pode dar continuidade, sim, tranquilo. tá, Tá, tranquilo, perfeito. É, tá. Ainda eu te mando, hoje. sim, Tá, os documentos não precisa mandar, não. Tô lá no Discord. tá, Ainda hoje, todos os batalhões que tá aí na cidade, a gente já vai mudar o set, tá? Então, se tá vocês bom. entrarem aí e não conseguir pegar a armadilha em alguma DP de vocês, não estranhe, que a gente já vai mudar hoje já. Ah, tá bom, perfeito, então, tranquilo. Beleza? Tá bom. E aí, A gente como eu manda só isso disse, mesmo, entendeu? a gente vai colocar de forma aleatória, cara. Quem não quiser ir pra Uhum, PRF, depois procura os comandantes aí e pede pra setar de novo. Se pegar blacklist, é só solicitar algum staff pra tirar. Aí a gente tira ou faz a troca do set. Mas a gente vai tirar Inclusive, e vai distribuindo. tá. Uma dúvida. O novo painel não tem como tirar blacklist. Eu não, ou é algum comando que eu não sei, mas eu Tem, realmente não sei tem, como é que tira blacklist. Não tem é um pelo bug comando. porque não sai, mas tem um comando específico então que eu não sei. Tem um comando. Depois eu te Passa passo. qual comando Sobre esse então. painel,
tá com limite de gente na organização, né? A gente não consegue contratar ninguém mais. No painel ele tem. Uhum. É porque esse painel ele era da CISO antiga, né? E ele funciona para ter mais vagas, você teria que comprar. Na parte da Ah, Mas polícia, organização legal não era pra ter, né? então, na parte da polícia, eu não sei se ele configurou a questão da quantidade, mas aí eu passo para ele certinho, lá pro Henrique, ou o Jonas passa, ou a Estela passa, para poder corrigir a parte do painel da polícia, tá, perfeito. tá? Tranquilo. Tá, sem problema. Então, Fechou. mediante é só Mas, isso mesmo. Agradeço aí pela atenção de todos, né? E tranquilo. mas por enquanto é isso, tá? Peço até desculpa para todos vocês, mas foi uma decisão necessária, tá? E aí, Não, depois de um tranquilo. tempo, a gente reavalia a polícia de novo. Aham, perfeito. Tranquilo? Valeu, Perfeito. gente. Vocês estão liberados. Boa noite aí pra vocês. Valeu. Obrigadão, Valeu. pessoal. Falou. Tchau. Tchau.